Esse é o canal Momento. Fique ligado nas notícias do canal. Se inscreva. Notícias de agora direto do Ministério da Saúde. Com Covid-19 em alta, Secretaria do Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara. Entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar, neste domingo, 13, a utilização de máscaras devido ao avanço da Covid-19, principalmente pela circulação da sublinhagem BQ.1. Na semana epidemiológica entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento de 120% em relação à semana anterior, com 3.834. Já a média móvel de óbitos foi de 46, um acréscimo de 28% se comparado com a última semana, com 36. A recomendação acontece principalmente para pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades, bem como quem teve contato com infectados e indivíduos que estejam em situações de maior risco de contaminação, como em locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde. Os casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento. São aconselhados ainda o esquema vacinal completo, com atenção às doses de reforço, e a lavagem das mãos com álcool 70% e água e sabão. Comentem aí o que vocês acham. Achou que já havíamos superado o Covid? Achou que já estava protegido com as 4 doses? Achou estranho? Deixe aí nos comentários. Não esquece de se inscrever. Até logo! Uma nota técnica voltou então a recomendar neste domingo o uso novamente então das máscaras, principalmente pela circulação da sublinhagem BQ1. Na semana epidemiológica entre 6 e 11 de novembro foram notificados quase 60 mil casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento aí de 120% em relação à semana anterior, quando teve aí 3.834 casos. As medidas devem ser seguidas principalmente por indivíduos com fatores de risco para a complicação da Covid-19, então em especial os imunossuprimidos, também idosos, gestantes e pessoas aí com múltiplas comorbidades. Esses cuidados também devem ser levados em conta e adotados por pessoas que tiveram contatos com caso confirmado da doença e por quem costuma normalmente frequentar aí ambientes fechados, como são o caso dos transportes públicos, com aglomerações, trens, ônibus e até mesmo transporte por aplicativo, porque a gente sabe, né, às vezes está frio, o pessoal fecha a janela, então essa é a recomendação de voltar a utilizar as máscaras. Os casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento. São aconselhados ainda, claro, a gente sempre fala ao longo de toda essa pandemia, o esquema vacinal completo com as doses de reforço também. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no sábado fez um apelo à população nas redes sociais para que busquem então os postos de vacinação. Ele disse que 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram nem sequer a primeira dose de reforço e outros 32 milhões e 800 mil brasileiros que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Todas essas questões, então, a máscara e a vacinação também, além de, claro, as medidas de higiene que a gente já está acostumado e acaba já incluindo na nossa rotina, né, como o uso do álcool gel e água e sabão quando tem à disposição. A nossa produção, inclusive, conversou com o Dr. Renato Kifuri, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e falou um pouco sobre essas questões, então, da importância de todos, jovens ou idosos, de concluírem o esquema vacinal contra a Covid-19. Vamos ouvir então um trecho dessa entrevista.
Com o aumento no registro de casos de Covid-19 pela variante BQ1, é extremamente importante reforçarmos a importância das medidas não farmacológicas, como o distanciamento e o uso de máscaras, especialmente em populações mais vulneráveis, aquelas que sabidamente não respondem adequadamente às vacinas. Idosos, grávidas, imunocomprometidos, sempre que estiverem em ambientes mais fechados, devem usar máscara para prevenir a transmissão. E, obviamente, aqueles sintomáticos, todos aqueles que estão com sintomas ou têm contato com o caso confirmado, também devem usar máscara no intuito de evitar a disseminação do vírus. A vacinação continua sendo a medida mais eficaz na prevenção das formas graves da Covid-19.